Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Deus faça o seu rosto resplandecer sobre a sua vida, especialmente sobre a sua mente, o seu intelecto, o seu entendimento, para que você venha decidir a sua vida, decidir o seu futuro, decidir a sua eternidade de uma forma consciente, iluminado pelo próprio Espírito Santo. Que Deus abençoe você nesta fé. E quando a gente fala em fé, muitas pessoas, infelizmente, a maioria, por falta de entendimento, associam a fé inteligente, a fé bíblica, a fé cristã, com a mágica. Elas pensam que, no fundo, é tudo igual, fé e mágica, mas não é. A fé, ao contrário da mágica, ela é consciente, é consistente, ela acontece independentemente das circunstâncias, dos sintomas. Ela acontece não porque a gente merece, não se trata de méritos, mas se trata sim da crença. Você acredita e coloca toda a sua força no que Deus falou na sua palavra. Então, por exemplo, a título de exemplo, eu estava meditando sobre a tentação de Jesus e nós conferimos que Jesus ficou em jejum para estar em espírito, 100%, porque ele sabia que iria ser provado no deserto. Quem o levou para o deserto foi o seu próprio Pai, na pessoa do Espírito Santo. Então, ele tinha que passar pelo crivo da provação para começar o seu ministério. Jesus, o próprio Filho de Deus, em pessoa, foi provado. Então, 40 dias sem comer nada, nem de noite, nem durante o dia. Quando o diabo observou que ele estava faminto, quando ele estava realmente com muita fome, você sabe o que é isso? Todos nós sabemos, quando ficamos com fome, nós temos que satisfazer o nosso estômago, né? O corpo precisa. Então, depois de 40 dias, o diabo aproveitou aquele momento da maior fraqueza dele, que não era fraqueza, era força, é contrário. Então o diabo sugeriu, se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães e mata a tua fome. É claro que Jesus poderia ter feito isso. Claro, ele poderia ter feito o que ele fez lá durante todo o seu ministério, milagres, multiplicou pães, peixes, curou enfermos, andou sobre as águas. Ele poderia, mas por que ele não o fez? Porque se ele o fizesse,
ele estaria atendendo à vontade do diabo e não à vontade de Deus, o seu Pai. Então ele preferiu manter-se com fome e acreditando e crendo, melhor dizendo, no que está escrito, quando ele disse que nem só de pão o homem viverá. E não fez nada. Ele simplesmente reagiu à tentação de Satanás com a própria palavra. Está escrito, nem só de pão o homem viverá. E ele se firmou naquela palavra. Ele aguardou naquela palavra. Ele esperou naquela palavra. Ele se sustentou com aquela palavra. E esse é o segredo da fé. A fé pura, a fé que agrada a Deus, a fé que confia em Deus. Não é uma fé vulgar, uma fé mágica. Não é uma fé emocionante. Não, é uma fé pura, uma fé inteligente, uma fé racional, que ele passou para deixar essa experiência para todos nós. Todos nós. Então, quem tem esse tipo de fé, ou quem manifesta esse tipo de fé, conquista. Quem não tem, quem não manifesta essa fé, claro que vai ficar chupando o dedo. Não vai acontecer nada. Porque Deus não trabalha com emoção. Normalmente, nós, seres humanos, pensamos, é pela fé, então aconteça isso. Não é assim. Não é assim. Não é como nós queremos, é como nós cremos. É como está escrito. Nós temos aí a receita da fé que funciona. Por exemplo, está escrito que Jesus tomou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades, os nossos pecados e levou-os para a morte, para o túmulo. Jesus carregou todas as nossas maldições. Então, se a minha fé está focada nessa palavra, se eu creio, então, na hora da fome ou na hora da dor, na hora do desespero, então nós apelamos para essa promessa e falamos, Deus, está aqui escrito. Não foi o Senhor que falou? Não foi o Senhor Jesus quem levou as nossas doenças? Inclusive, essa doença, este câncer, esta enfermidade incurável, ou esta enfermidade curável, não importa, essa dor, não interessa o que está a pedir, o que importa é crer e esperar e confessar aquilo que está escrito e manter-se firme, esperando, aguardando o cumprimento daquilo. É uma questão muito pessoal, é uma questão extremamente delicada, porque o que está escrito, está escrito. Então, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes usa a insulina. Ela usa a insulina para diminuir o açúcar no sangue. E se ela não tomar aquela insulina, então pode
ela pode até ter um mal pior e morrer. Mas, se a pessoa crê naquela palavra, tem fé para esperar, confiar naquela palavra, tem fé para confiar na palavra, confiar naquilo que está escrito e aguardar, Deus vai ter que entrar em ação e atender aquilo que está escrito. Não porque a pessoa merece, mas porque ela creu e esperou e não usou do remédio para atenuar a sua doença. Mas isso aí, amiga e amigo, eu não posso falar para você fazer isso ou fazer aquilo, de forma nenhuma. A minha fé é minha, a sua fé é sua. Eu não sou médico para chegar e falar, não, vai nessa fé. Não, eu ensino a palavra de Deus. Eu prego a palavra de Deus. Eu divulgo a palavra de Deus. Não é a minha palavra. Não é o meu pensamento. Não. Cada um tem a sua fé. Quem crê, vai fundo e espera. Quem não crê, então apela para a medicina. Essa é a fé inteligente. Por isso que eu chamo a fé inteligente. Não é uma fé emotiva. Não é uma fé envolvendo emoções. Não é uma fé que se iguala a uma mágica. Não é isso. Não, de jeito nenhum. Então, por exemplo, as pessoas têm fé na loteria e apostam. Mas quantos ganham? Quantos acertam? Poucos. Ah, não acertou? Então alguém diz, não é o seu dia de sorte. Não, mas quem crê na palavra de Deus não tem negócio de sorte. Se vai dar certo ou não vai, não. Quem crê na palavra, mergulha nela, confia nela, espera nela, porque quem falou foi o próprio Deus. E ele falou, tem que acontecer. Agora, como pregador do Evangelho, eu não posso assumir a sua fé. Eu assumo a minha fé. E você assuma a sua fé. Até porque se eu falar para você deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, ou não tomar a insulina, eu estarei levando a você algo que não cabe a mim. Eu não tenho autoridade para falar isso. Só o médico poderia dizer, tecnicamente, se você deve ou não deve usar a insulina. Mas, se você, por sua livre e espontânea vontade, pela sua fé, que, diga-se de passagem, vem do próprio Deus, se você usa a sua fé, tem fé para isso? Vai na sua fé. Jesus teve fé para dizer para o diabo, eu não vou transformar pedras em pães, está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Então, eu vou esperar. Vou confiar que Deus o meu Pai vai cumprir a sua palavra. E ele esperou mais um tempo. E depois os anjos vieram servi-lo com o pão dos céus. Então, amiga e amigo, isso fique muito bem claro. Nós pregamos a palavra de Deus. Quem crer na palavra de Deus, não é quem crê no pastor, no bispo, no pregador, não. É quem crê na palavra de Deus. A palavra é de Deus, a promessa é de Deus, e, portanto, é Ele que tem que cumpri-la. Mas, para que Ele possa cumpri-la, a gente tem que ter coragem para obedecê-la, para segui-la,
para esperar, aguardar, esperar por ele, contar com ele. Isso se chama confiança. A fé tem que estar associada a uma confiança de que Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu. Mas é individual, é muito individual. Às vezes, há problemas de saúde, problemas que vivenciamos em casa. Por exemplo, às vezes a Esther tem um problema, tem uma dor aqui ou uma dor ali. Então, eu ministro a oração e eu falo a fé para ela. Mas nem sempre ela atende. Por quê? Porque a dor é dela, ela sabe o que está sentindo. Porque se fizesse comigo, eu não sei se eu teria coragem para aguentar. Eu vou aguentar essa dor até Deus cumprir a sua palavra. Eu não sei. É difícil decidir isso pelas pessoas. Mas está escrito. Foi o que Jesus disse para o diabo. Está escrito. Nem só de pão o homem viverá. O diabo, ou melhor, Jesus não queria provar, não foi provar para o diabo que tinha fé. Não faça isso. Não tente provar para ninguém que você tem fé. Ah, eu tenho fé, eu vou fazer isso. Não faça isso. Isso é emocional. Isso é sentimental, não funciona. Você tem que esperar, confiar na palavra de Deus. Confiar que Deus vai cumprir aquela promessa, que ela é para você também. Aí você age de acordo com a sua fé na palavra de Deus, ou seja, você confia nele. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Você está com, por exemplo, a gente tem uma dor de dente. Por exemplo, uma dor de dente. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, está escrito e tal, mas a dor não passa. O que a gente vai fazer? Vou esperar? Depende de cada um. A decisão é de cada um. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Eu sou honesto para você. Eu tenho uma dor, eu fico louco para me ver livre dessa dor. Eu oro a Deus, eu falo, mas eu não fico aguardando. E no fundo, eu não estou confiando. Então, eu vou apelar para o dentista resolver essa dor de dente. Entendeu, minha amiga? Poxa, bispo, mas o senhor não olhe para mim. Não olhe para mim. Olhe para aquilo que está escrito. E dependa do que está escrito na palavra de Deus. Dependa dele, não dependa de mim. Ah, mas o senhor não tem o senhor nem senhora. Cada um tem a sua própria fé. Então, se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Ah, não, eu faria. Então faça. Pronto. Cara, não tente provar para ninguém a sua fé, não tente, porque Deus é que é o autor e consumador da fé. É nele que você tem que apoiar a sua fé, confiar nele. Não fique querendo provar para os outros que você é uma pessoa de fé, que você é... Enfim, não faça isso. Você tem fé para dizer, nem só de pão o homem viverá. Você tem fé para dizer para o mal, para a dor, para o câncer, eu sou o Senhor que te sara, está escrito. E aguardar nele, você tem fé? Vai na sua fé. Se você não tem essa fé,
Continua o seu tratamento. Mas se você tem fé, e quando eu falo de fé, quando a Bíblia fala em fé, é confiar. É confiar, amiga e amigo. É confiar. Então, uma coisa é você ter uma fé consistente, confiante. Outra coisa é você ter uma fé que fica procurando ver os resultados imediatos. A fé não é assim. A fé não satisfaz as nossas vontades, as nossas concupiscências, aos nossos desejos, a nossa vaidade. Não. A fé é confiar na palavra de Deus. Então você fica entre a fé na palavra de Deus e a fé na palavra do doutor, do médico. Qual fé que você vai apoiar a sua fé? Qual? Na palavra do médico ou de Deus? Então, se você fizer o que fez Jesus, mesmo faminto, ele disse, nem só de pão o homem viverá. E ficou na dele. Não fez. Poderia ter feito? Poderia ter feito, mas ele não fez. Ele não se sujeitou ao conselho do diabo. Não. Ele confiou que Deus iria suprir a sua necessidade. Eu espero que você tenha entendido bem esse ponto sobre a fé e a confiança, para que você venha tomar uma decisão certa. Por isso que eu orei inicialmente para que o Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento, porque se ele lhe dá fé para você ir em frente, esperar nele, confiar nele, aguardar nele, então, obedeça. Se não deu, então segue o seu tratamento. É assim que eu tenho me comportado. Estou aqui para ensinar o que Deus me tem dado. E não me interessa o que as pessoas acham ou deixam de achar, ou pensam a respeito da minha fé. O que interessa é o meu Pai. Eu estou preocupado agradar ao meu Pai eterno. E eu vou nessa fé. Eu tenho a minha fé, você tem a sua fé, e cada um ande na sua fé. Às vezes, nós postamos aqui testemunhos magníficos que eu fico até com inveja de tanta fé. Desculpa, digamos assim, uma inveja santa, se é que podemos falar assim. Os testemunhos lá das pessoas que mantiveram sua fé lá no Senegal, passaram fome, passaram frio, foram jogados na rua, apanharam. Enfim, tiveram que viver no meio das fezes, de urina, tudo pela causa do Senhor Jesus. E vencer. Poxa, essa fé realmente é invejável. Mas olha só o que Deus fez depois que aquela pessoa confiou na sua palavra. Hoje são pessoas vitoriosas, pessoas abençoadas, pessoas que têm uma história de fé para contar para os seus filhos, seus descendentes, para todo mundo. Essa é a fé que santifica o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.